O que será que aconteceu com Jesus, do momento em que ele foi preso até a sua crucificação? O que os evangelhos relatam é que Jesus apanhou, foi xingado e submetido à humilhação. Mas será que ele também sofreu abuso sexual? É isso que defende um teólogo inglês radicado na Nova Zelândia. Fique conosco, vamos entender melhor essa história. Na Semana Santa de 2022, veio à tona nos noticiários a declaração de um teólogo que afirma que Jesus teria sofrido abuso ou violência sexual antes de ser crucificado. Trata-se do teólogo e professor David Thomas, da Universidade de Otago, Nova Zelândia. Sua tese seria exatamente essa, de que Jesus foi vítima de abuso sexual antes de ser crucificado. Não é incomum que em tempos de Semana Santa e períodos que antecedem o Natal, a mídia se aproveitar para lançar alguma notícia polêmica a respeito de personagens bíblicos, especialmente envolvendo Jesus. Houve quem visse a publicação da Folha de São Paulo como um ataque ao cristianismo. A primeira-dama do Brasil e também um deputado criticaram a publicação e a tese do teólogo anglicano. São diversas as questões que nós poderíamos levantar diante da tese de David Thomas. A primeira delas é como ele teria chegado a essas conclusões. Do ponto de vista bíblico, nada é dito nesse sentido que venha a confirmar claramente a tese de Thomas. Se a Bíblia não fala nada a respeito, de onde ele teria tirado essa ideia? Grosso modo, Thomas parece fazer coro com tantos outros que seguem uma tendência de olhar a Bíblia, um texto antigo, com os óculos do seu próprio tempo e com os seus próprios pressupostos, o que facilmente pode levar qualquer pessoa a enxergar no texto mais do que ele realmente revela. Thomas afirma ter lido muitos relatórios de tortura, de direitos humanos e de comissões da verdade que teriam revelado a ele como o abuso sexual é comum na tortura, ainda que não seja a primeira coisa que as pessoas pensam quando se fala de tortura. A matéria da Folha lembra especialmente as torturas em regimes ditatoriais na América Latina. Bem, parece óbvio que pegar esse tipo de relato e simplesmente deduzir que então Jesus teria passado por experiências semelhantes é forçar um pouquinho a barra. Mas Thomas inclui ainda outro argumento dizendo que também entre os antigos romanos esse tipo de violência costumava acompanhar as torturas de prisioneiros. Embora esse seja um argumento melhor, ainda não permite qualquer conclusão evidente envolvendo Jesus. Outro aspecto relevante é que os evangelhos não tratam Jesus como uma mera vítima. Jesus faz parte do plano de redenção divina. Ele sempre demonstrou saber claramente aquilo que o espera. Enfim, Jesus sofreu ou não abuso sexual enquanto foi prisioneiro dos romanos. Como já dissemos, a partir do relato dos evangelhos, nada há que permita que nós tiremos maiores conclusões afirmativas nesse sentido. O que podemos questionar, sim, é o que alguém quer dizer quando fala de abuso sexual. O que significa submeter alguém a um tipo de abuso ou violência sexual? O texto bíblico citado por David Thomas para concluir que Jesus teria sofrido, sim, abuso sexual é Marcos 15, especialmente os versos 15 a 20. Nesse texto, nós vemos que, além de ser humilhado, açoitado, de receber cusparadas e todo tipo de zombaria, os soldados romanos tiraram as roupas de Jesus para lhe vestirem com outras roupas. Para o professor anglicano, tudo isso revelaria que Jesus teria, sim, sofrido abuso sexual. E é aí que me chamou a atenção um trecho do que seria uma fala de Thomas reproduzido na matéria do jornal. Vejam o trecho em destaque, em que ele diz o seguinte: vejo a nudez forçada de Cristo como uma forma de violência sexual, o que justifica chamá-lo de vítima de abuso sexual. Se nós ficarmos nessa frase, podemos dizer que este professor entende que submeter alguém à força, fazendo essa pessoa ter a sua nudez exposta diante de um público para ser ridicularizado, isso seria uma forma de violência. Bom, se é esse o caso, então sim, podemos concordar que Jesus realmente foi exposto dessa maneira. Este é sim um expediente utilizado por captores com as suas vítimas. Toda nudez exposta de maneira forçada é, sem dúvidas, uma forma de violência.
Porém, quando as pessoas escutam que alguém sofreu violência sexual, não é isso que elas imaginam. Por isso, certamente, a polêmica. A era das redes sociais fez com que as pessoas não leiam mais as notícias inteiras, ou seja, elas geralmente se contentam com o título da matéria, a chamada para a notícia. Sabendo disso, os jornais, revistas e veículos de comunicação têm se dedicado cada vez mais em produzir manchetes sensacionalistas, chocantes e curiosas, a fim de obterem a atenção dos leitores. Para concluir então, Jesus sofreu abuso sexual? Se você considera ter a sua nudez exposta em público sem o seu consentimento uma violência, então sim. Agora, partindo dos relatos bíblicos, nada permite deduzir mais do que isso. Agora, vamos imaginar que sim, que um ou mais soldados romanos tenham ido mais longe em seu abuso, que eles tenham realmente violado sexualmente o corpo de Jesus. A pergunta diante disso é: o que isso altera a história e a missão de Jesus? Em que isso afetaria o fato de que Jesus era o Filho de Deus? O que mudaria no plano de redenção divina por causa disso? A resposta é: nada, não mudaria nada. É fato que Jesus foi violentamente açoitado, humilhado, espancado, cuspido e crucificado. Ele foi morto pelo mais cruel dos meios de se matar alguém na época. Jesus, o Filho de Deus, conheceu a dor, a humilhação, a vergonha, enfim, tudo de pior, de mal e sórdido de que o ser humano é capaz. A grande marca, porém, que fica de tudo isso é que, ao final, ele é vencedor. Ele vence o mal. Ele vence a morte. Ele ressuscitou. E o reino que Jesus inaugura, o reino de Deus, é um reino de amor, de justiça, onde nenhum tipo de violência é mais tolerado. Quanto mais detalhes tivermos a respeito do quanto Jesus foi submetido à dor, humilhação e injustiça, mas é confirmado quanto o ser humano pode ser degenerado em seu pecado. Logo, mais evidente fica também a necessidade que temos de um Redentor. A história está sim repleta de maldade, injustiça e violência. Foi exatamente por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, por amor ao mundo, para sermos salvos, redimidos, desfrutando a verdadeira vida.